Eu vou continuar nas perguntas aqui. O que é um domínio? Porque assim, ó, né, um site, para te hospedar ele, tu tem que ter um domínio. Para quem não entende, o que é um domínio aí? O domínio nada mais é do que o nome do site. Por exemplo, o www que você digita lá no endereço. Ah, tá. Mas por que que ele é necessário? Porque na internet, todos os sites, ele funcionam em cima de endereço IP. Cada site, ele possui um endereço IP. Então, imagina você querer acessar o site do Google, vou dar um exemplo aqui, chutar um endereço IP 200.120.30.40. Cada vez que você quiser acessar o Google, vai ter que digitar esse endereço. Então, o domínio veio para ser mais, vamos dizer assim, mais humano, mais natural para você acessar um site. Por exemplo, eu quero acessar o site do Google. Eu vou lá e digito google.com.br ou google.com. Certo. Quero acessar o Facebook. Eu vou lá e digito facebook.com. Então, é mais natural para nós, seres humanos e usuários comuns, informar o nome do site do que uma sequência de números, né, de endereço IP. Entendi, legal, Weber. Então, para a gente ter esse domínio, eu preciso fazer um registro dele, né? Isso? E como é que se Isso, faz isso? isso. Qual é o procedimento que a pessoa tem que fazer para fazer um registro do domínio? Normalmente você vai entrar em contato com uma empresa que vai fazer esse registro para você. Todos os provedores de hospedagem hoje fazem registro de domínios. Então, no momento que você vai contratar uma hospedagem, você já tem a opção de fazer o registro do domínio no mesmo instante, ou você pode fazer previamente esse registro. No Brasil, por exemplo, os registros .br são todos registrados pelo site do Registro BR, que faz parte do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Certo. Então, ele é o responsável por registrar todos os domínios .br. Então, para existir isso, existe essa organização toda para Isso, acontecer isso que você falou. Né? Não vai ficar aí para, eu tenho que ir na Clinitec, acessar o site da Clinitec, eu vou digitar um IP lá todo, né? Então, hoje o endereço ele é um codinome do IP ali, né? Que ele dá isso, para ficar mais fácil o acesso e até a divulgação. isso. E a questão, você está falando do registro ali, hoje a gente tem esse serviço, né, de hospedagem, tanto quanto o Isso. registro, que é o cleantech.net. Até depois não sei se cima ou embaixo aí, a gente coloca em algum lugar aí para quem quiser acessar e dar uma olhada, né, conhecer. A gente pode fazer através do nosso sistema ali, da nossa plataforma, mas a pessoa também pode fazer diretamente nesse registro BR ali No que falou, né? BR. Que seria os domínios.com.br, né? Isso. Então, Na verdade, todas as empresas que fazem registro de domínios que não seja diretamente no registro BR, elas têm, na verdade, uma parceria com o registro BR, né? O próprio ferramenta deles, o painel de registro deles, se comunica automaticamente com o registro BR e solicita o registro. Porque só quem pode registrar domínios.br no Brasil é o registro.br. tá. Então tá. Então as empresas, mesmo as empresas tipo a gente ou outro provedor de serviço de hospedagem, eles fazem essa comunicação com o Registro BR, que é o órgão que trabalha com que é o órgão que organiza toda essa questão. Tá, e daí beleza. Vamos supor que eu entrei lá no Registro BR e eu quero registrar sozinho meu site, ok? E ele fala de um tal do DNS. O que é o DNS? Ele pede o primário, secundário, né? Ele pede uns números lá. O que significa isso? O DNS nada mais é do que o serviço que faz essa conversão do nome, por exemplo, google.com, para o endereço IP real do site. Porque a internet nada mais é do que uma rede de computadores em escala mundial. E as redes de computadores, elas funcionam em cima de endereços IP. Então, o serviço responsável de fazer essa conversão do google.com para o endereço IP do Google é o serviço de DNS. Ele é fundamental. Sem um serviço de DNS bem configurado e funcionando corretamente, não funciona. Não consegue acessar. Certo. Então, uma explicação assim, complementando também, eu digito lá cleantech.com.br. Quando manda a informação, vai para a internet, vai lá no Registro BR, ele consulta quais são os números de DNS, que são nossos servidores aqui, e aponta o que tem apontando naquele endereço físico ali, né? Que ele tá.
Quando você faz o registro, por exemplo, você registrou o domínio, ele solicita o registro para o registro BR, ele faz, só que lá tu tem que informar qual que é o DNS. Qual que é o DNS que vai responder cada por site, aquele né? Para aquele domínio, site, né? Para cada domínio. para Ok. aquele site. Então, por exemplo, nós aqui na empresa possuímos um DNS. Então, quando a gente registra um site ou vende uma hospedagem de site, ele registra no nosso DNS interno o endereço daquele site. E aí, quando vai lá no registro BR, ele consulta esse nosso DNS E para aponta. verificar se realmente aquele site existe aqui no nosso serviço. Legal. Se o site não existir no serviço do DNS que você informou, ele já vai avisar. Ele vai dizer que não foi encontrado. Então, ele o site, no caso, tem que existir no serviço que você está informando lá. Certo. Na hospedagem. Senão que ele você dá tá aquele informando. erro de página não encontrado e tal. Isso. Bacana. Mas a Ediene perguntou da parte de domínio antes, se o domínio BR ele é responsável pelos domínios no Brasil, se tem algum órgão acima do domínio BR a nível mundial. Tem uns órgãos internacionais. Eu não vou saber dizer agora qual órgão. Os serviços, mas aí tipo os registros.com, né? Aí já não é aqui, daí já Isso, já são os Estados feitos- Unidos já- que coordena essa parte aí, agora de cabeça aqui eu também Já não tô... são feitos por órgãos internacionais. Mas normalmente toda hospedagem ela tem acesso também. Tem acesso a registros.com, .net. O que não tem o .br é tudo internacional. Bacana a pergunta aí, Leandro. Obrigado aí por informar aí pra gente.